The Eminence in Shadow, certamente uma das grandes maravilhas do mundo dos animes, que ensina desde técnica de combate insana usando pés de cabra, até o complexo gerenciamento de grandes organizações. O criador Daisuke Awazawa é realmente um gênio. E dentre os diversos assuntos que eu já abordei e aqueles que eu ainda pretendo abordar nesse meu canal com uma proposta mais educativa, economia é sem dúvidas um dos mais fascinantes deles. E mesmo The Eminence in Shadow não sendo uma obra sobre economia, esse é um aspecto muito presente no seu enredo, que aparece como algo inicialmente pequeno, mas que vai se desenvolvendo, se expandindo até chegar ao seu ápice na obra, justamente no arco do John Smith, onde temos a guerra comercial entre a Mitsugoshi e a MCA, cobrindo assuntos como monopólio e coalizões empresariais. Temos também a criação e implantação do Banco de Reservas Fracionárias, tratando de lastro em ouro e o surgimento do papel moeda, além do incrível plano de falsificação e, por fim, o brutal colapso do crédito, pois é um arco com conteúdo muito denso de economia. E é neste vídeo que iremos analisar justamente todo esse complexo cenário que ocorre na segunda temporada, entendendo não apenas o plano do John Smith em si, mas também diversos conceitos que estão por trás do plot, observando como eles foram e são importantes para o funcionamento da nossa real economia. Então sim, teremos alguns spoilers desses eventos que já foram mostrados no anime, e usaremos esse vasto universo de The Eminence in Shadow para compreender a evolução do dinheiro, como funcionam os bancos, de onde vem o crédito e como a economia pode ser tão robusta e ao mesmo tempo tão frágil. Se você clicou aqui apenas para uma rápida explicação do plano John Smith, bom, eu sinto muito. Talvez você possa pular por sua conta e risco diretamente para o capítulo 2, onde eu vou explicar sobre as reservas fracionárias, ou até mesmo para o capítulo 3, onde eu de fato pego o plano, quebro ele e explico parte por parte, desde a concepção até a execução. Mas, caso você queira compreender de fato todo o cenário e até mesmo os mínimos detalhes, tenha paciência, porque essa vai ser uma base bem importante. Porque temos que lembrar que estamos em um Isekai que está bem deslocado da nossa realidade quanto a avanços tecnológicos e desenvolvimento econômico. E por isso, precisamos primeiro entender como funcionava o sistema monetário do reino de Midgar antes das Sete Sombras criarem o Banco Mitsugoshi. Já que uma das primeiras observações do Cid no prólogo do volume 1 foi de que ele estava inserido em algo que lembrava muito a Europa na Idade Média, clássico dos Isekais. E ainda no prólogo, enquanto o autor está trabalhando na apresentação do seu novo mundo, já somos também apresentados a moeda local, aqui chamada de Zen, e que segundo o próprio Cid, é mais ou menos equivalente a um ien japonês. E tendo a relação direta entre a moeda fictícia e uma moeda da vida real, juntamente com as detalhadas precificações de bens e serviços que a obra nos fornece, temos informações mais do que suficientes para mapear toda a economia da obra. E eu não estou exagerando. Mas eu acho que isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Porque hoje estamos interessados nessas cenas aqui, que acabam nos entregando um pouco de como está estruturado o sistema monetário. Exatamente, cunhagem de moedas baseadas em escassez de metais. Até aqui, nada de surpreendente, muito pelo contrário, é exatamente aquilo que eu esperava encontrar em um world build baseado na Europa da Idade Média. E esse sistema em específico de cunhagem é bem simples e foi usado por muito tempo na nossa real história. Mas ele tem muitos problemas. E são esses problemas que vão nos ajudar a entender o porquê que o reino que usava apenas moedas baseadas em raridade de metais estava usando cédulas no arco do John Smith. E já podemos começar com o mais óbvio deles: portabilidade. Pense comigo. Se falarmos que uma moeda de ouro de Midgar que vale 10 mil zenes pesa o mesmo que um áureo romano em sua cunhagem inicial, cerca de 9 gramas, já temos algumas situações bem problemáticas. Se formos lá no episódio 14 da primeira temporada, vamos ter uma cena de alguém negociando lotes de terreno com a Gama, com a proposta inicial de 140 milhões de zenes. Mas espera aí, se um terreno custa 140 milhões e temos moedas de ouro valendo 10 mil, vamos precisar de 14 mil moedas. E se cada uma delas tem 9 gramas, estamos falando num total de 126 quilogramas.
E isso ainda sem considerar o volume que essa quantidade ia ocupar dentro de uma carruagem, por exemplo. O que já implica também no problema do transporte entre longas distâncias. E isso que estamos falando de um terreno extremamente desvalorizado. Então se formos pegar algo um pouco mais caro, como sei lá, um castelo dentro do reino de Midgard, bom, facilmente estaremos falando em toneladas em ouro. E mesmo para compras pequenas, ficar levando sacos pesados de moeda de um lado para o outro parece algo bem chato e cansativo. Mas calma que piora, temos também um problema do troco, e esse é bem mais comum, já que as pessoas preferiam carregar uma única moeda de ouro ao invés de dezenas ou até mesmo centenas de moedas de bronze, assim concentrando mais valor, levando menos peso e ocupando menos espaço. O problema disso era justamente na hora de se comprar alguma coisa que tinha um valor bem inferior a uma moeda de ouro. Vamos pegar, por exemplo, essa cena aqui da Alexia comprando 2 sorvetes usando uma única moeda de bronze. Legal, por sorte ela tinha bronze com ela. Mas o que será que aconteceria se ela decidisse pagar pelos mesmos 2 sorvetes usando dessa vez uma única moeda de ouro? Game over. Teríamos o restante inteiro do episódio com o vendedor de sorvetes contando e separando várias e várias moedas de bronze para dar como troco. Pode não parecer um grande problema, mas isso é tão catastrófico que o próprio economista Niall Ferguson faz questão de destacar essa situação em seu livro The Ascent of Money como sendo algo que ficou sem solução para esse tipo de sistema monetário. Abre aspas. Para complicar ainda mais as dificuldades monetárias, os governos medievais do começo da Era Moderna fracassaram e não conseguiram encontrar uma solução para o que os economistas chamam de o grande problema do troco. A dificuldade de estabelecer relações estáveis entre moedas feitas de diferentes tipos de metais, o que significa que as moedas de denominação menor sofriam carências recorrentes e também depreciações e degradações. Ou seja, embora o ouro fosse mais valioso e escasso que o bronze, era muito comum se ter a falta de moedas de bronze em circulação, porque uma grande quantidade delas eram usadas para suprir trocos. E calma que ainda não acabou, temos também o problema da segurança. E esse é bem importante porque é ele que vai nos introduzir aos primeiros sistemas bancários. Afinal de contas, se andar por aí com uma carruagem de moedas não era nada prático, isso também não era nada seguro, e qualquer transação que fosse envolver grandes quantias era um risco enorme para ambas as partes, tanto para o pagador quanto para o recebedor. E se colocarmos longas distâncias na equação, aí ferrou de vez. Porque uma coisa ainda mais clássica do que magias em Isekai são os famosos bandidos de estradas. E é justamente por causa dessas circunstâncias que temos o surgimento e a popularização dos primeiros modelos bancários, que eram capazes de armazenar moedas, emitir comprovantes de depósitos e fazer transferência entre contas. Ou seja, a ideia era utilizar o banco como um intermediário seguro. Abre aspas para o que o Niall Ferguson fala também a respeito disso. Ao permitir que mercadores abrissem contas denominadas numa moeda padronizada, o Amsterdam Exchange Bank, ou Wysel Bank, foi pioneiro no sistema de cheques e de débitos diretos, ou transferências, cuja importância atualmente sequer entra em nossas cogitações. Isso permitiu que um número progressivamente maior de transações comerciais ocorresse, sem a necessidade de materializar os montantes envolvidos em moedas reais. E esse tipo de banco em específico, em sua versão inicial, é aquilo que nós chamamos de bancos de reservas fixa, que basicamente mantém 100% do ouro que foi depositado até que ele seja sacado de forma legítima. Ou seja, se alguém depositou 10 moedas de ouro, então o banco só tem 10 moedas de ouro, e ele não pode fazer absolutamente nada com esse dinheiro, mesmo que essas moedas fiquem paradas ali por dias, meses ou dezenas de anos. Porque a qualquer momento, quem depositou pode querer pegar elas de volta. E isso é meio óbvio, porque afinal de contas, o dinheiro não é do banco. E no fim, esse modelo acaba sendo basicamente uma espécie de cofre público. Por isso o nome, reserva fixa. Ele é legal, funciona bem, resolve muitos problemas relacionados à segurança, mas ele não tem algo muito importante presente nos nossos bancos modernos. Pois é, ele é incapaz de criar crédito.
E agora que você entendeu como era a economia inicial de The Eminence Shadow antes da influência das sombras, estamos prontos para começarmos a entender como ela evoluiu para o uso de cédulas e permitiu a criação do crédito através do Banco Mitsugoshi. Para começar, Mitsugoshi é uma companhia de vários segmentos, que desenvolve desde roupas até produtos alimentícios, tendo sua sede no reino de Midgar, mas se expandindo por todo o mundo através do seu esquema de filiais. E embora seja relativamente nova na cronologia da obra, ela já alcançou patamares absurdos e se tornou indispensável para a movimentação da economia. E sim, inicialmente não era um banco, apenas um conglomerado de lojas. Tudo muito bonito, muito legal, mas nós que acompanhamos a obra sabemos que tudo isso é nada mais nada menos do que uma fachada para coletar recursos e assim financiar as operações da Shadow Garden. Afinal de contas, você acha que manter uma organização cheia de mulheres é algo barato? Eu acho que não. É óbvio que qualquer organização precisa de dinheiro para se manter, e a Shadow Garden, com seu tamanho, sua rápida expansão e os seus setores de pesquisa e desenvolvimento, é uma organização que consome muitos recursos. Então, a Mitsugoshi, como uma gigante comercial servindo de fachada e lucrando bilhões, era basicamente o único caminho viável e lógico para tornar tudo isso possível. E a mente brilhante por trás de toda essa camada de business, a própria Gama, atuando sobre sua persona, Luna, que é considerada pelo próprio Cid como o cérebro da Shadow Garden, pois foi ela quem idealizou e coordenou a ascensão desse império, apenas se baseando nas vagas falas do Cid sobre mercado. Falas essas que refletem um pouco do conhecimento que ele trouxe da sua vida passada, aquilo que tanto o autor como nós fãs chamamos de Shadow Wisdom. E eu não vou explicar aqui detalhadamente o que é a sabedoria das sombras, mas basta você saber que por se tratar de um Isekai, o protagonista morreu e reencarnou. Só que nesse tipo de reencarnação dos japoneses, o personagem acaba preservando todo o conhecimento que ele obteve no seu mundo original, e no fim acaba aplicando isso para sua vantagem ou passando suas experiências para os nativos daquele novo universo. E isso não parece ser lá muita coisa na maioria das obras que a gente acaba acompanhando, mas vai por mim, isso é muito overpower. E entre os inúmeros conhecimentos modernos que o Cid acabou passando diretamente ou indiretamente para as sombras desde que elas eram crianças, como receita para fazer chocolate, cultivo e preparo de café, design de roupas e até mesmo algumas músicas no piano, ele acabou passando para a Gama algumas informações sobre as cédulas e o crédito. E isso aí foi mais do que suficiente para a Gama absorver os principais conceitos e causar uma grande evolução econômica, desencadeando naquele universo ainda medieval a criação do primeiro banco de reservas fracionárias, que nós conhecemos por Banco Mitsugoshi. E agora eu preciso que você preste muita atenção, porque provavelmente essa vai ser a parte mais importante para a compreensão do plano John Smith e também a parte mais complexa e chata desse vídeo, pois os bancos de reservas fracionárias, num primeiro momento, não parecem fazer sentido nenhum. E se for sua primeira vez ouvindo sobre a lógica do crédito, talvez você ouça a explicação e entre em crise existencial. Dito isso, vamos começar com um exemplo, e eu prometo que eu vou me esforçar para deixar simples. Qualquer coisa pode me xingar aí nos comentários. Então, seguindo com o nosso exemplo, vamos dizer que você é um nobre no reino de Midgar que decide fazer um depósito em um banco comum. E para facilitar a nossa vida, vamos dizer que você depositou apenas 10 moedas de ouro. E como cada uma delas vale 10 mil zenes, como já falamos anteriormente, 10 vezes 10 mil, ótimo, você depositou 100 mil zenes no total. O banco então vai reter essas moedas para si e vai lhe dar um comprovante de depósito dessa quantia, ou seja, você vai ganhar um papel como uma prova de que você depositou esse valor. E não se preocupe, o banco também tem um livro interno para registrar esse depósito. Aí você passa em uma loja de roupas e decide comprar alguma delas, mas bom,
você acabou de colocar as suas moedas no banco, e seria muito chato ter que voltar lá para pegar elas de volta. E seria também um esforço quase igual você anotar a conta do lojista, voltar no banco para aí sim solicitar a transferência entre contas. Ou seja, nada prático. Mas e se você pudesse pagar pelas roupas usando diretamente o comprovante de depósito que tem em suas mãos? Bom, é apenas um pedaço de papel, mas é um pedaço de papel que representa uma quantia em ouro dentro de um banco. Então o lojista pode aceitar esse papel como um pagamento num primeiro momento e, quando ele quiser, requisitar a troca do comprovante pelas moedas de ouro. Ou ele pode simplesmente usar esse mesmo papel para comprar produtos de outro comerciante, da mesma forma que você fez com ele. Parabéns! Você acabou de entender como as cédulas surgiram e como elas passaram a ser o nosso dinheiro. No início, elas eram comprovantes de depósito. E aqui vemos que papéis são muito mais interessantes para a circulação do que as moedas, pois eles são leves, dobráveis e, consequentemente, muito mais portáteis, além de serem fáceis de fracionar. Basta criar várias versões deles representando diferentes valores, afinal de contas, eles não estão limitados a serem de um determinado tipo de metal escasso para possuir valor. Basta que sejam validados e assinados pelo banco. Opa! Acabamos de resolver dois problemas da Idade Média: portabilidade e troco. Mas até aqui tudo bem, um banco de reservas fixas também era capaz de gerar esses comprovantes de depósito. A questão é que essa preferência por circular papéis ao invés de pesadas moedas começou a gerar uma situação bem estranha para os banqueiros da época. Pois à medida que o banco vai se popularizando, a quantidade de moedas armazenadas vai aumentando nos cofres das agências, e o uso delas vai aos poucos sendo completamente substituído pelo uso das cédulas. Então, o banco olha para toda aquela pilha de ouro estática que só ocupa espaço e pensa: raramente alguém vem aqui cambiar as cédulas para ouro, porque as pessoas preferem andar por aí com os papéis e usar eles para trocar por bens e serviços. Então, e se nós usássemos essa reserva de ouro como uma garantia para realizar empréstimos? E é aqui que começa a loucura das reservas fracionárias. Porque ao contrário dos bancos de reservas fixas que não podiam fazer nada com ouro nos seus cofres, os de reservas fracionárias, graças ao uso massivo de cédulas que eles mesmos emitem, podem se dar ao luxo de manter apenas uma pequena porcentagem dessas moedas para um eventual câmbio, que normalmente era algo próximo de 10%. E você sabe o que ele faz com os outros 90%? Exatamente, ele empresta em forma de cédulas, e ainda cobra juros por isso, tornando assim o ramo bancário algo extremamente lucrativo. Calma e respira, eu sei que é muita informação e por isso eu também vou tentar exemplificar essa última parte. Então vamos voltar para o nosso exemplo e começar ele do início, onde você é o nobre que vai depositar 10 moedas de ouro. Só que ao invés de um banco comum, essa operação agora será realizada no recém-criado Banco Mitsugoshi, onde você realiza o depósito das moedas e, da mesma forma como antes, recebe o seu comprovante de depósito no valor de 100.000 ienes. Só que, desses 100.000 ienes depositados, o banco vai guardar apenas 10% para um possível câmbio, e os outros 90% que correspondem a 90.000 ienes, ele vai emprestar. Ou seja, das 10 moedas de ouro, somente uma delas vai ficar estática e as outras 9 vão ser usadas como garantia para criar um empréstimo. Então, seguindo o nosso raciocínio, vamos dizer que vem um mercador aleatório e pega esses 90.000 de empréstimo em cédulas. E aí ele vai numa lanchonete e gasta tudo de uma só vez. Aí o dono da lanchonete pega esse dinheiro, vai no banco e deposita o valor integral na sua própria conta bancária, porque ele simplesmente, quer guardar. Ou seja, teoricamente agora o dono da loja tem o equivalente a 90.000 ienes na sua conta pessoal, ou 9 moedas de ouro. E você sabe o que o banco vai fazer com esse novo depósito que acabou de ser realizado? Claro, por que não?
ele vai aplicar novamente a lógica de reservas fracionárias, retendo mais uma vez 10% do valor, que agora seriam 9.000 zenes, e emprestando os outros 81.000 em cédulas para outra pessoa. E aí essa outra pessoa vai gastar esse valor em algum bem e serviço, e quem recebeu vai pegar esses 81.000 zenes, vai no banco Mitsugoshi e também vai depositar na sua conta pessoal. Então o banco novamente retém apenas 10%, que agora seria 8.100 zenes, e depois vai emprestar para várias outras pessoas os outros 72.900 zenes, e assim o ciclo continua. Então, considerando uma reserva de apenas 10% como sendo a política desse nosso banco, e levando em consideração um cenário onde os ciclos de crédito chegaram ao seu limite, 10 míseras moedas de ouro, com um valor total de 100.000 zenes, conseguem gerar os absurdos 1 milhão de zenes em cédulas. Não, você não ouviu errado. O dinheiro que de fato o banco tem armazenado são apenas 10 moedas de ouro, ou 100.000 zenes. E esse dinheiro reservado nós chamamos no mundo na economia de M0, também conhecido como base monetária. Já os outros 1 milhão de zenes que temos em circulação em possíveis cédulas, representando 100 moedas de ouro que na realidade não existem, nós chamamos de M1, ou moeda estreita. Ou seja, a cada novo ciclo de empréstimo e depósito, o banco simplesmente cria mais dinheiro. E essa criação é baseada em 10% do valor que eles de fato possuem em seus cofres. E é por isso que esse tipo de banco maluco recebe o nome de banco de reserva fracionária. Enquanto as pessoas usarem somente as cédulas para trocar por bens e serviços, não vai haver problema nenhum. O problema começa a existir na hora que as pessoas quiserem sacar as moedas de ouro, mas isso aí a gente já fala um pouco mais pra frente. E sim, pode parecer mentira, mas essa é a lógica por trás da criação do crédito. Tanto que a palavra vem de credo do latim, que significa eu acredito, justamente porque todo esse sistema é completamente baseado na confiança das pessoas de que cada uma daquelas cédulas, de cada um daqueles valores em suas contas pode ser a qualquer momento trocado pelas moedas em ouro nos cofres do banco. E essa ideia de o papel poder ser trocado em equivalentes em ouro é aquilo que nós chamamos de lastro em ouro. Bom, eu avisei que seria um pouco complexo e estranho, mas fica tranquilo aí, porque a primeira vez que eu estudei sobre esse assunto eu também fiquei um pouco confuso. Mas se você conseguiu entender pelo menos um pouco, então a gente consegue prosseguir, porque é exatamente assim que funcionam os bancos na segunda temporada. Mas calma aí, antes da gente prosseguir para o próximo capítulo eu preciso te explicar melhor sobre aquele problema lá entre o câmbio de papel e moedas. Pois pense comigo, o que será que acontece se no nosso exemplo, todo mundo decidir trocar as suas cédulas por moedas de ouro ao mesmo tempo? Bom, se lembrarmos que no nosso exemplo tínhamos um banco com apenas 10 moedas de ouro em reserva, mas circulando em cédulas o equivalente a 100 moedas de ouro graças à mágica do crédito, então não é possível atender a todos os clientes, porque vão faltar simplesmente 90 moedas de ouro para suprir a troca. E essa situação é conhecida como corrida bancária. E muitas das grandes crises na nossa real história econômica aconteceram exatamente dessa forma, onde por algum motivo a confiabilidade nas cédulas caiu e as pessoas quiseram cambiar elas para os seus equivalentes em ouro de forma desesperada e massiva, fazendo com que o banco não conseguisse atender a demanda por ter apenas uma pequena porcentagem do valor de fato em sua reserva, e no fim o banco era vandalizado, ia à falência e a economia local entrava em crise. Seja bem-vindo ao colapso do crédito, um dos elementos mais importantes no plano do John Smith. Are you, perchance, talking about paper money? Scraps of paper considered to be no different than currency are not really currency at all. They are no more than claim checks for coins that have been left in the care of the bank. For example, if you put 10,000 zeni in the bank, in exchange you are given a banknote for 10,000 zeni, which you can use to purchase goods and services. But this is where something strange occurs.
You have 10,000 zenny in the bank and 10,000 zenny in a banknote. At some point, your zenny has doubled to 20,000. If the 10,000 zenny in the bank remains dormant in its vault, there is no problem. Because even if the money had, in fact, doubled, as long as only the original 10,000 zenny circulates through the market, there is no contradiction. But the bank has used the 10,000 zenny deposited as collateral to lend out even more money. The 10,000 zenny in the vault multiplied to several times what it was, circulated through the capital. And Mitsugoshi gained exponential profits by reaping the rewards of the interest. This is the true value of credit creation. Credit creation. Sim, a explicação viajada que eu fiz no capítulo anterior sobre os bancos de reservas fracionárias é exatamente a mesma explicação que o próprio John Smith faz para Yukimi na cena do trem no episódio 4. Ela também ocorre na Light Novel com os mesmos níveis de detalhes e eu realmente fico muito feliz de ver que tanto o autor quanto o diretor do anime se preocuparam em nos explicar esses conceitos para que nós não ficássemos tão perdidos assim no arco. Mas, para compreendermos o John Smith e suas ações de forma precisa, além do modelo bancário utilizado no plot, também precisaremos compreender algumas outras coisas que estavam acontecendo em paralelo, como a MCA, o culto do Diablos e os pensamentos e intenções do próprio Cid. Começando com a MCA, ou Major Corporate Alliance, que é uma coalizão formada por vários comerciantes indignados pela rápida expansão e pela presença de mercado da Mitsugoshi. Como eu já comentei anteriormente, ela se desenvolveu muito rápido e em pouco tempo, e praticamente criou um monopólio comercial em Midgar, fazendo com que as outras lojas fossem à beira da falência. Então, em um ato de desespero, essa galera afetada negativamente se uniu diante de um único objetivo: derrubar a Mitsugoshi a qualquer custo e recuperar suas fatias no mercado. Abre aspas para o que o próprio Cid fala no capítulo 4 do volume 3. Essa sociedade não possui leis antitrust, mas, se tivesse, a forma como a Mitsugoshi está dominando o mercado certamente as violaria. Não admira que a Aliança das Grandes Corporações, MCA, esteja furiosa com elas. Sinceramente, Alpha e as outras garotas podem ter exagerado um pouco. Há somente uma forma de salvá-las: tenho que destruir tudo e depois começar do zero. As leis antitrusts aqui citadas são exatamente as regulações criadas para promover a concorrência justa nos mercados, impedindo monopólios, cartelização e manipulação de preços. Só que levando em consideração que nada disso existe no universo medieval de The Eminence in Shadow e que a Mitsugoshi ainda tem a vantagem por causa do Shadow Wisdom, então sim, é realmente muito desbalanceado e injusto e de fato as garotas foram longe demais. E a resposta da MCA para tentar virar o jogo? Bom, nada muito engenhoso, eles começaram a mandar alguns mercenários para atacar carregamentos e atrapalhar algumas negociações, mas sem muito sucesso. Até que eles decidiram tentar ganhar a guerra comercial através da guerra bancária, e é aqui que as coisas começam a ficar divertidas. Pois vendo o sucesso recente do banco gerenciado pelas sombras, os comerciantes entenderam que as cédulas eram de fato o futuro. Então eles copiaram o modelo de criação de crédito e passaram a emitir as suas próprias notas, com o intuito de ir aos poucos roubando os clientes da Mitsugoshi. E para popularizar o uso de suas cédulas que acabaram entrando depois no mercado, eles simplesmente davam desconto em seus produtos para quem os comprasse usando as notas que eram emitidas em nome de sua instituição. E assim nasceu o Banco de Reservas Fracionárias da MCA. Só que as coisas ainda são mais complexas do que isso, porque essa grande coalizão estava sendo usada por outra organização que nem sequer ainda havia dado as caras na guerra comercial: Culto do Diablos, onde os integrantes da Távola Redonda foram os primeiros a enxergar a Mitsugoshi como uma ameaça e a sacar o problema do modelo bancário que estava virando tendência, e sendo diabólicos como eles são, os mesmos queriam tirar proveito disso. Foram eles que incentivaram o início da coalizão usando a companhia Garter como sua fantoche, e o plano que o Getan ficou encarregado era basicamente de fazer com que o banco MCA, através do esquema de trocar moedas por cédulas, acumulasse em suas reservas o máximo de ouro possível, para no fim, o culto colocar cédulas falsas em circulação e trocar elas pelo ouro nos cofres, assim deixando a economia colapsar de uma forma brutal quando fosse descoberto que as reservas da MCA estavam vazias e, por consequência, suas cédulas sem valor nenhum.
o que iria indignar a população, desencadeando uma corrida bancária, que iria não só dizimar a MCA, como também a Mitsugoshi. Afinal de contas, a insegurança da população no papel moeda não ia fazer diferenciação entre as notas da MCA e as notas dos seus rivais. As pessoas iriam querer desesperadamente trocar todas as suas cédulas por ouro e ponto final. Mas, pela lógica de criação de crédito com reservas fracionárias que nós já falamos, mesmo o banco Mitsugoshi não tendo seus cofres roubados por câmbios com cédulas falsas, as garotas não seriam capazes de atender a todos os seus clientes, e por isso também iriam quebrar. Assim, a economia de Midgar entraria em crise e o culto teria uma boa oportunidade para se infiltrar no governo e dar sequência aos seus outros planos. Realmente, muito bem elaborado. Meus parabéns ao Gentan e à Távola Redonda. Só que para a infelicidade deles, o Cid teve uma ideia muito parecida, mesmo que com motivações completamente diferentes. Pois como já vimos, do ponto de vista do Cid, as sombras tinham exagerado com a empresa de fachada, já que a Mitsugoshi se tornou muito grande, chamou muita atenção e agora tinha muitos inimigos dispostos a fazerem de tudo para derrubá-la. E mesmo que esses tais inimigos não soubessem da relação entre a empresa e a Shadow Garden, era inevitável que a Garden seria diretamente afetada pela guerra comercial, e isso teria grandes impactos na sua luta contra o culto. E finalmente é aqui que temos o plano inicial do Cid, o destruir tudo e depois começar do zero, onde ele iria criar uma nova persona chamada John Smith, que iria agir por trás dos panos sem ter relação nenhuma com a Shadow Garden em seus negócios, se aproveitando da confusão gerada pela guerra comercial para, a partir da escuridão, fabricar cédulas falsas e trocar o máximo delas por ouro, guardando o metal precioso consigo e esperando até a falência total da companhia Mitsugoshi. E assim, com os recursos que ele coletou, ele iria criar uma nova empresa de fachada para a Garden e contrataria a Alpha e as outras garotas para agora sim trabalharem para ele como suas funcionárias em um empreendimento de autoria dele. Esse é o plano John Smith 1.0. Não, você não entendeu errado. Todo o plano do Cid está baseado em um grande mal-entendido, já que, mesmo ele sendo o líder supremo da Shadow Garden e tendo autoridade máxima sobre as Sete Sombras e todos os seus negócios, ele não via Mitsugoshi como sendo um empreendimento do qual ele fazia parte. Muito pelo contrário, ele via toda a camada de business como algo que as sombras criaram por conta própria, sem ele e se utilizando do conhecimento dele. Ou seja, era um sentimento de abandono e de frustração por elas estarem conseguindo faturar absurdos, enquanto ele, com o mesmo conhecimento ou até mais, não estava faturando nada, ou seja, ele não se sentia parte daquilo. Tanto que lá no episódio 6 da primeira temporada, ele pessoalmente pede dinheiro emprestado para Mitsugoshi, e vendo que a Gama tinha já naquele momento cerca de 1 bilhão de zenes prontos para serem usados, ele ficou em choque e ainda saiu da reunião pegando alguns trocados escondidos, sendo que na verdade, todo aquele dinheiro seria integralmente dado a ele sem juros nenhum, se ele apenas pedisse. Então sim, no contexto correto, com a Mitsugoshi sendo uma fachada criada para ajudar e impressionar o próprio Shadow, o Cid roubou o dinheiro dele mesmo nessa cena. E é a primeira vez que eu vejo uma cena de auto roubo no mundo dos animes. Mas eu não posso ficar reclamando muito por aqui, porque esses maus entendidos e essa visão distorcida do protagonista quanto aos empreendimentos das sombras fazem parte da comédia da obra, e elas vão fazer muito mais sentido no desfecho desse arco. Por enquanto, o que podemos concluir é que, tanto a MCA, quanto o culto do Diablos, quanto o próprio Cid, queriam o fim da Mitsugoshi, mesmo que por motivos completamente diferentes. Só que perceba que eu falei desse plano do John Smith como sendo uma versão inicial, o 1.0, porque após ele apresentar esse exato plano para Yukimi, a raposa esperta e astuta percebeu que havia uma série de problemas, e que não seria nada fácil conseguir sair impune de uma operação dessa magnitude. E após ser pressionada pelo próprio John Smith, que estava indignado e inseguro por ter seu plano contestado, ela pensou um pouco além e acabou chegando sozinha na mesma conclusão da Távola Redonda. O raciocínio de que a descoberta da falsificação pela população, que era um dos grandes problemas, poderia também ser usada como uma forma de acelerar a queda das organizações.
E foi aqui que a confiança nas cédulas e as corridas bancárias passaram a ser os elementos mais importantes para a evolução do plano. This is the true value of credit creation. You can't mean... If we did make and circulate a large quantity of counterfeit bills in a short period of time, we would be discovered. And rumors of the bills would reach the ears of the general public almost immediately. At that point, the citizens would harbor doubts about the contents of their own wallets. The credit given to that paper would be lost. The discovery of the counterfeiting was part of the plan. No, the discovery was the plan. When the people start to doubt the value of the paper, they will make a run on the bank to exchange it for gold. If we stay one step ahead of the game, then we can monopolize the profits. That's what you've been planning all along. Exatamente. O Cid é inteligente e eu não tiro esse mérito dele, mas ele não havia pensado direito na execução do plano, pois por mais que ele conseguisse falsificar as cédulas, ainda teria o problema da distribuição e da inserção delas. Como a própria Yuki me disse, as cédulas naquele momento só estavam em circulação dentro do reino de Midgar. Então, os bancos e as pessoas iriam descobrir muito rápido se qualquer quantia absurda de falsificações fosse injetada na economia em tão pouco tempo, e a MCA conseguiria facilmente rastrear a sua origem. E se o Cid fosse seguir uma abordagem mais lenta e cautelosa, que seria de ir injetando aos poucos pequenos lotes de cédulas falsas no mercado e fazendo pequenos câmbios para ouro, dando tempo entre eles para não levantar suspeitas, correria o risco enorme de, a qualquer momento, uma das células falsas ser descobertas e o plano todo ir por água abaixo, porque o câmbio seria completamente suspenso. Ou esse processo cauteloso poderia demorar tanto que a Mitsugoshi iria ser completamente dizimada pela guerra comercial antes do Cid conseguir os recursos suficientes para criar uma nova empresa. Então, para o plano dar certo, ele precisaria de um alto volume de cédulas falsas que seriam injetadas na economia de uma só vez e trocadas por ouro em um câmbio agressivo em um curto período, não dando tempo de reação aos bancos, e como essa movimentação apressada iria gerar suspeitas, a ideia era justamente utilizar o próprio caos público pela perda da confiança nas cédulas para gerar as corridas bancárias, e assim destruir ainda mais rápido os dois bancos de uma só vez. E essa é a versão final do plano com a contribuição da Yukimi, ou Plano John Smith 2.0. E agora que temos tudo muito bem definido, está na hora de colocarmos em prática, começando por qual cédula falsificar. No universo de The Eminence Shadow, o Banco Mitsugoshi foi o primeiro a colocar cédulas em circulação no mercado, e como as sombras são garotas bem espertinhas, elas já sabiam da possibilidade de falsificação e criaram medidas contra isso, através das múltiplas verificações de segurança, como um papel especial, marca d'água e número de série, tornando assim muito difícil e custoso o processo de cópia, o que na verdade é bem próximo dos mecanismos das nossas atuais cédulas. Viu como elas estavam bem avançadas? Já a MCA, por outro lado, bom, pela falta de experiência com esse tipo de sistema e pela pressa de querer entrar na guerra bancária, acabou criando um design de cédula bem desleixado. Era tão ruim, mas tão ruim, que até as cópias da Yukimi ficaram melhores que as originais. Pra você ter uma ideia, os caras nem tinham marca d'água. E tendo um alvo fácil desses para falsificação, agora podemos ir para a próxima etapa do plano. Como injetar as cédulas falsas em Midgar. Essa era a maior fraqueza do plano 1.0, porque de fato, se estamos falando em injetar grandes quantias em um curto período de tempo, é muito fácil para os banqueiros e seus subordinados fazerem um rastreamento até a origem, principalmente se as notas estivessem sendo fabricadas dentro da capital. A MCA não era idiota, e eles tinham pessoas e recursos mais do que suficientes para cobrir uma grande área até mesmo fora do reino. Então seria muito fácil para eles fazer toda a cobertura dentro da capital, inspecionando prédio por prédio, casa por casa. E mesmo se as cópias fossem feitas fora de Midgar, carroças com movimentações suspeitas poderiam ser facilmente inspecionadas nos limites da cidade, tanto na entrada, onde seriam revelados os lotes de cédulas falsas entrando no mercado, quanto na saída, com eles retirando boas quantias em ouro.
E aqui temos uma realidade difícil de engolir, mas, independentemente de como eles fizessem a inserção das cédulas, eles seriam descobertos. Tudo se tratava de uma questão de tempo. Então, como lidar com isso? E nessa parte precisamos dar total crédito para Yukimi, pois foi a genialidade dela que salvou o plano, onde a mesma usou a sua influência como uma das governantes da cidade sem lei para usar a cidade como uma intermediária no processo de distribuição, atrasando o rastreio dos inimigos. Calma, vamos por partes. Primeiro, o próprio John Smith recomendou para Yukimi uma mina abandonada que ficava entre o reino de Midgar e a cidade sem lei, para fazer dali a sua base de operações, definindo assim o ponto de origem das cédulas falsificadas. E só por curiosidade, esse local foi o mesmo utilizado pelo culto no sequestro da Claire lá no início da primeira temporada. Segundo, ao invés de descaradamente enviar os lotes de cédulas para dentro de Midgar usando carruagens muito suspeitas que partiriam direto do esconderijo, a Yukimi traçou um plano de distribuição que primeiro iria enviar os lotes para a cidade sem lei, e uma vez lá, as cédulas seriam espalhadas entre pessoas diferentes, que de forma natural iriam para Midgar em diferentes momentos e de diferentes formas. E como cada uma delas estaria aportando poucas quantidades, não haveria suspeita nas verificações de entrada nos limites da cidade. E uma vez que essa galera está dentro da capital com as suas cédulas falsas, basta iniciarem um processo de câmbio, enviando as moedas justamente para o esconderijo nas minas abandonadas. E uma vez que esse processo começasse a ser realizado de forma massiva, a população começaria a desconfiar do papel moeda, mesmo sem a divulgação oficial da falsificação. Como? Simples, por causa da inflação. Pois haveria mais dinheiro circulando no mercado disputando pelos mesmos bens e serviços, o que faria os mercadores perceberem algo de errado, os levando a aumentar os seus preços como uma medida de proteção. E isso tudo nos revela um ataque coordenado distribuído, pois a Yukimi estava se utilizando de múltiplos canais independentes, e por mais que uma ou duas pessoas fossem pegas na operação, as restantes não seriam afetadas em nada, e essa solução é simplesmente brilhante. Já quanto ao problema do rastreamento, assim que a MCA descobrisse as notas falsas, o seu pessoal iria traçar a origem delas até a cidade sem lei. E enviar subordinados para investigar tal região seria complexo e demorado, afinal de contas, a cidade sem lei não tem lei. E por ser um completo caos com a ausência de um governo centralizado, não haveria nenhum tipo de colaboração local com a investigação, o que atrasaria e muito a descoberta de que o ponto de origem não era de fato aquele. E esse atraso era mais do que o suficiente para finalizar por completo o plano John Smith. E foi exatamente assim que as coisas aconteceram. E as cópias foram tão bem feitas e a inserção foi tão bem sucedida que a MCA nem percebeu a falsificação de imediato. Na verdade, a primeira organização a descobrir sobre as cédulas falsas foi a própria Mitsugoshi. E como as garotas não faziam ideia de que estavam lutando contra o seu mestre, elas, com o intuito de se protegerem de uma corrida bancária, propositalmente vazaram a informação da falsificação para a MCA, que desesperadamente tentou realizar um rastreio de uma forma tão agressiva que conseguiu acelerar ainda mais a desconfiança das pessoas no papel moeda. Abre aspas para o capítulo 6 do volume 3. A MCA mobilizou um grande número de homens e os enviou em busca de John Smith. No entanto, eles não conseguiram encontrar sequer um vestígio. Além disso, devido ao tamanho da equipe de busca, eles estão atraindo muita atenção indesejada. A existência de falsificações não foi divulgada, mas qualquer pessoa com intuição aguçada está começando a perceber que algo está acontecendo. Bom, a MCA teve suas notas falsificadas, teve suas reservas de ouro roubadas por câmbios traiçoeiros, falhou no processo de rastreamento da origem e agora estava sendo pressionada por uma população desconfiada, que ao descobrir a impossibilidade de câmbio, se enfureceu. E vendo que não conseguiriam mais trocar as suas notas MCA por ouro, desesperadamente foram trocar as suas notas Mitsugoshi, expandindo a corrida bancária para o banco rival, exatamente como a Yukimi havia planejado. E isso nos leva ao nosso próximo capítulo.
aqui temos o resultado de uma crise. Caos, dor e sofrimento. A Mitsugoshi estava realizando os últimos câmbios de suas cédulas para ouro, tentando ao máximo acalmar a população e fazer com que eles recuperassem a confiança, pelo menos nas cédulas que eram emitidas por ela. Mas sem muito sucesso. Na verdade, esse é o resumo. A MCA quebrou, a Mitsugoshi estava tentando amenizar os danos, mas no fim estava apenas adiando o inevitável, e o Getan, representando o culto do Diablos, falhou por ter demorado em colocar o seu plano em ação, perdendo até mesmo alguma das reservas de ouros do culto no processo. Sim, o culto teve a ideia completa primeiro, mas eles foram muito lentos, porque existia o pré-requisito de remover primeiramente todas as suas reservas em ouros de Midgar, para aí sim eles começarem a injetar cédulas falsas. Ou seja, todas as organizações envolvidas, com exceção da Snow Fox da Yukimi, foram afetadas negativamente. E à medida que a crise saía do controle, o Estado se viu obrigado a agir. Sim, a realeza de Midgar, que se manteve indiferente durante toda a guerra comercial, finalmente estava pronta para caçar os culpados e aplicar a justiça pelos severos danos em seu reino. E um pouco antes de a Mitsugoshi ser investigada e arruinada por completo, ela foi salva. Se voltarmos lá no episódio 6, enquanto a Beta está explicando a inflação na capital e o Shadow está fazendo algumas anotações sobre a conversa, vemos que no fim, o Shadow dá as suas anotações para Beta, alegando que elas estão criptografadas e caso ela fosse capaz de decifrá-las, ele esclareceria tudo. Mas, pelo poder do roteiro e da piada, aquele mísero pedaço de papel tinha a localização exata do esconderijo nas minas onde o John Smith e a Yukimi acumularam as moedas de ouro, e ainda tinha uma explicação detalhada do plano John Smith 3.0, do qual nem o próprio John Smith tinha conhecimento. Sim, estamos falando de uma alucinação coletiva das sombras, que interpretaram tudo errado e entenderam que o Shadow usou a persona do John Smith para roubar as reservas da MCA com o intuito de dar as moedas a Mitsugoshi para que elas tivessem reservas suficientes e assim conseguissem resistir à crise do crédito quando a corrida bancária chegasse até elas. E por mais que isso nunca tenha sequer passado pela cabeça do Cid, foi exatamente isso que aconteceu. As sombras foram no esconderijo, coletaram as moedas, adicionaram elas aos seus cofres e juntando com suas reservas restantes, conseguiram estancar grande parte dos câmbios e fazer com que a população voltasse a ter confiança no Banco Mitsugoshi. Assim, sobrevivendo ao colapso do crédito e restaurando a estabilidade para os seus clientes. Isso tudo momentos antes do reino de Midgar começar a realizar a sua própria investigação inspecionando todos os cofres de todos os bancos acusados de golpe, onde eles descobriram que a Mitsugoshi honrou suas promessas de câmbio e ainda tinha muitas reservas em ouro disponíveis. Porém, ao realizar a mesma inspeção nos cofres da MCA, não foi achado nada. Além de ter sido descoberto que as notas falsificadas eram as da MCA e que eles foram incapazes desde o início da crise de honrar os primeiros pedidos de câmbio da população. Sendo assim, a MCA levou toda a culpa e foi desfeita. E seus comerciantes que já estavam em misérias praticamente foram extintos. E a partir desse momento, o governo também passou a fazer parte da criação do dinheiro, com definições de novas regras para a criação e controle do crédito, discutindo leis e regulamentações para os bancos independentes conseguirem operar em seu território. Tudo isso com o intuito de evitar que a mesma situação se repetisse. E a participação ativa do Estado nos sistemas bancários também aconteceu na nossa real história, após uma crise causada por uma corrida bancária. Coincidência? Eu acho que não. E foi justamente essa intervenção do Estado que levou à criação do nosso atual sistema monetário baseado em moedas fiduciárias, não mais lastreadas em ouro. Mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo. E o mais engraçado desse desfecho é que o Cid não ficou sabendo de nada. Na cabeça dele, o Getan foi quem roubou as moedas de ouro e enterrou elas em algum lugar próximo do campo de batalha com a Yukimi. O Cid ficou cavando ali por um longo período em busca de achá-las e não achou foi nada. E até hoje ele não faz ideia de como diabos a Mitsugoshi conseguiu sobreviver ao colapso do crédito. Então sim, para ele,
o plano John Smith 2.0 infalível fracassou, porque suas moedas foram roubadas e o empreendimento Mitsugoshi sobreviveu à corrida bancária. Mas, na realidade, o plano John Smith 3.0 alucinado pelas sombras foi um grande sucesso. E se a Mitsugoshi já tinha um monopólio antes desses eventos, imagine agora que os seus principais rivais foram completamente removidos do mercado. É isso que eu chamo de um super hiper monopólio. E após a conversa da Alpha com a Yukimi, a Mitsugoshi conseguiu ainda um poderoso novo aliado, a organização Snow Fox, que ajudaria a levar a influência da Shadow Garden para dentro da cidade sem lei, além de fazer alguns outros trabalhos sujos do qual o nome Mitsugoshi Company não poderia ser associado. Resumindo, a Mitsugoshi saiu mais do que ilesa da crise, e o Cid continuou falido e foi em busca de uma jornada solitária para refletir o que ele havia feito de errado como uma eminência nas sombras. E é isso, um anime aparentemente bobo de um adolescente com sonho imaturo, mas que na realidade esconde uma aula gigante de economia, ensinando sobre papel moeda, bancos de reservas fracionárias, falsificação, inflação e várias outras coisas que eu precisei deixar de fora para não criar um filme de 3 horas. Como bolha imobiliária, investimentos e petróleo e relações comerciais de câmbio entre reinos. Sim, é um absurdo o quanto de informação que essa obra carrega. E se você chegou até aqui, só existem 3 motivos. Ou você é um grande fã da obra assim como eu, ou você é alguém que no momento está muito interessado em aprender as bases da economia, ou você simplesmente gostou da minha voz, o que eu acho realmente muito difícil. De qualquer maneira, muito obrigado. E se você realmente achou útil e divertido alguma coisa desse vídeo, eu convido você a se inscrever e a deixar o seu like. E caso você tenha percebido que algum trecho em específico ficou complexo ou muito chato, por favor, deixe o seu comentário criticando ou ajudando a esclarecer. Eu me despeço por aqui e lembre-se, I need more money.